Faz bem, caros ouvintes, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Como foi dito, anteriormente, dizia que a gente ia começar a ler alguns livros e, de fato, vamos começar a ler por eles. Por este aqui, o Liberalismo, um solvente social satânico. Eu já li uma boa parte, tá? O prefácio dele é da norte-americana, de 1922, bastante interessante, tá? Foi de uma coletânea que eu comprei, que passou 8 meses para chegar. E eu não vou lê-lo todo, vou ler alguns pontos que eu achei interessante a gente ler e comentar aqui aquilo a partir da minha interpretação, haja vista que a filosofia que é muito ampla, que é justamente a respeito não só a questão do liberalismo, mas o conceito da liberdade que este livro traz logo na sua introdução, que é um prefácio, escrito pelo, vamos ver bem aqui o nome do autor, Joshua Tolle, tá? Na festa da Epifania do Senhor, ele escreveu esse prefácio a respeito deste livro, que eu achei bastante interessante. E nesse bastante interessante é uma conceituação até mesmo católica, eu sou católico, apostólico romano, e que muitas das vezes me confundia a respeito a igreja, o pensamento da igreja. E o pensamento da igreja é amplo, principalmente agora na era do Papa Francisco, que ele nos convida a acolher a todos, sem olhar distinção, mas ao mesmo tempo nos convida a uma mudança radical de vida. E este livro também nos traz esse abrir a mente da gente para pensar a respeito daquilo que estamos vendo hoje, na atualidade, sobre liberalismo, comunismo, capitalismo. Até que ponto é saudável certas ideologias e até que ponto isso pode nos afastar daquele que, segundo a igreja, o bem supremo, que é o próprio Cristo. Tá? Então, ambas ideologias, liberalismo, comunismo e também capitalismo, ambas estão ligadas, são prejudiciais quando você leva meramente ao termo e sai do equilíbrio. Isso dentro do meu ponto de vista. Mas a gente vou ler para vocês aqui começar da página 19. Quem escreveu esse livro foi um cardeal, Luiz Bilor, tá? Um livro bastante interessante, tá, desse livro. Provavelmente este cardeal aqui não diz aqui tem a foto dele, mas não tem a sua biografia, tá? Mas vamos ler primeiro no prefácio e na medida que a gente for avançando nos outros dias, a gente vai avançando até finalizar o livro. O liberalismo pode ser definido como aquele sistema de filosofia social que propõe a restrita liberdade individual como a panaceia para todos os males humanos. Então é bastante interessante, E o que é bacana de leitura de livros, que eu gosto, são as palavras novas que surgem e que obrigam a gente a pesquisar. Por exemplo, essa panaceia. O que significa panaceia? Segundo os sinônimos aqui do Google, uma enciclopédia, que eu estou no computador, é um substantivo feminino que significa remédio, ao qual é atribuída a capacidade de curar qualquer tipo de doença. Tá? Então aqui faz jus à palavra como um remédio para curar todos os males. A liberdade, contudo, é um termo sujeito
a equívocos, uma palavra que admite tal variedade de sentidos que está aberta a um considerável grau de abusos pelas línguas daqueles que fazem da liberdade um disfarce para encobrir a malícia. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? Ó? O liberalismo ele olha como uma liberdade individual, é o que vemos hoje, cada um é livre para fazer o que quer. Né? Se acha, não, eu sou livre, eu tenho minha vida e para o que der na telha, eu faço o que der para me fazer do jeito que eu quero. Mas é uma liberdade que muitas das vezes usa como dentro dessa liberdade um disfarce, né, malícia, né, para fazer o mal e etc e outras coisas mais. Tá? O livro vai discorrer muito bem, interessante isso aqui. Comecemos, portanto, definindo o termo em questão. Que termo é esse? Liberdade. Né? Aquilo que é liberdade para mim pode ser liberdade, pode ser ou não para você que está me vendo. O meu conceito de liberdade é tal coisa. Aí você pode dar aí um clique aí, dar um like, se dizer se gostei ou não, e ver qual é o seu conceito. Comenta aí o que é o conceito de liberdade, né? O que você pensa sobre ela, tá? A liberdade, na sua mais ampla acepção, significa indiferença ou indeterminismo com respeito a um curso pré-estabelecido ou com respeito a uma alternativa em contraste com a outra. Como tal, ele se opõe à necessidade que consiste desde a determinação de um curso, só até a completa exclusão de qualquer alternativa. A determinação de algo, contudo, pode surgir de três modos distintos e, consequentemente, existem três tipos de necessidade e três correspondentes formas de liberdade. Tá? O que ele está querendo dizer com isso? Pelo que pude entender dentro desta leitura, é que a nossa vida ela tem um curso, uma caminhada. E dependendo da caminhada que vamos tendo nela, né, essa liberdade ela varia, né, das minhas escolhas. Por exemplo, vou citar um filósofo chamado, né, o humanístico, que é talvez um dos filósofos que eu gosto bastante, embora tenha muitas ideias que eu não concorde dele, que é Jean-Paul Sartre. Que ele vai dizer sim que estamos condenados à liberdade. Por que estamos condenados à liberdade? Na minha liberdade que eu tenho como pessoa humana, isso no meu pensamento, eu acho que eu tenho uma liberdade ou não sei. Ele vai dizer assim, por que estou condenado à liberdade? Toda escolha que eu faço, ela acarreta uma consequência. E muitas das vezes aquilo que escolhemos fazer, né, a gente não quer as consequências. Mas aquela consequência é fruto da minha escolha primeira, que foi fruto de uma liberdade que eu tive. Portanto, nesse sentido, eu não vou estar totalmente livre. Por exemplo, vou casar. Eu me apaixonei por uma mulher, eu achei muito interessante, vou casar, sou livre para casar com ela. No entanto, aquele casamento com ela vai me trazer as consequências que estão embutidas dentro da minha escolha. Eu quero casar, mas não ter filho, mas eu posso ter um filho com ela. Ou eu quero casar, mas eu quero ver minha vida de solteiro. Eu vou ter problemas nesse sentido. Então, são diversas situações. Dentro do curso dessa vida, eu tenho ou não esta liberdade. Ou então eu poderia dizer como o Paulo Freire, a única frase que eu talvez admiro do Paulo Freire, eu não sou amante do Paulo Freire, tem gente que gosta, não sou nada contra, é o pensamento dele, que somos condicionados a esta liberdade. Se você for analisar, né, por exemplo, se você pode perguntar, você está no trabalho que você queria estar hoje? Diz, não, Luiz, aqui eu queria estar trabalhando, eu sou feliz aqui. Sim ou não? Ou você poderia também estar se perguntando, eu tenho, por exemplo, é isso que eu quero na minha vida?
ou não, não sei. Quando você começa a fazer essas perguntas, você pode até perceber, não, mas eu não era esse trabalho que eu queria, talvez não essa era a esposa que eu queria, não era essa pessoa que eu queria, ou seja, algo me levou, ou foi a necessidade, ou a condição. Ó, por exemplo, a gente vê muito, né, nessa questão de condicionamento, a pessoa que vive na extrema pobreza, né? Ou até nós mesmos, né, que é meros trabalhadores da classe média, ou até antes, a gente não tem tudo que a gente quer. A gente tem aquilo que a condição fez a gente ter. Então Paulo Freire diz o quê? Somos condicionados, somos livres, somos condições. Então aqui ele vai tratar muito dessa questão dessa liberdade, até que ponto é ou não a pessoa livre. E é um tema bastante interessante porque está ligado à nossa cultura, o nosso modo de vida, ao nosso mundo, nosso olhar. E eu gosto muito de pensar sobre isso porque todos os dias estamos vivendo esta liberdade. Mas até que ponto? Primeiro ponto ele aborda, bastante interessante. Um agente pode ser determinado a trilhar um curso em vez de outro por razão da força, violência ou coerção aplicada por um princípio externo. Tal necessidade é chamada de necessidade mecânica ou é característica do movimento de todos os corpos inertes. É aquilo que a gente estava falando sobre a condição, né? Ou seja, estamos exercendo trabalho, embora a gente não seja obrigado a estar lá, mas mentalmente há uma correção dizendo, não, eu tenho que trabalhar porque se eu não largar esse emprego, eu tenho os boletos para pagar, ainda não tenho outro emprego do jeito que eu quero, então vou me condicionando a isso, vivendo nisso. E tentando criar uma válvula de escape para não criar pânico mentalmente. Mas pertence também a um ato de liberdade. Porque, como diz Paulo Freire, você pode fazer o que quer na vida, porém você tem as consequências. Eu também poderia, no meu emprego, que várias vezes já me deu vontade, de mandar o patrão ir lá tomar maracujá, né? Naquele ambiente. No entanto, toda vez que eu penso nisso, eu olho, mas eita, não dá. Eu tenho muitos boletos para pagar e muitas dívidas a sanar que ainda não está me condicionando. Então olha só como tu vai pensando na liberdade. E tu vai vendo, pô, mas eu não sou livre então. Mas que liberdade é essa? Que o livro vai propor, que a gente vai ver mais tarde, tá? Aí ele vai falar, essa exceção parcial é denominada de liberdade de espontaneidade, é característica de toda atividade vital. Ou seja, não tem como eu fugir disso. Estou exercendo essa liberdade, mas ela faz parte de um processo. Deste modo, a direção tomada por uma bola de bilhar é rigidamente imposta por uma ação de fora, isto é, pelo impacto do taco. Mas uma fera selvagem fora da jaula não é mecanicamente necessitada em seus movimentos. E nesse sentido pode dizer que ela é livre. É verdade que os movimentos de um animal são dependentes, de um modo geral, de vários fatores, forças do ambiente. E aí ele vai citando essa questão da liberdade, que o animal é diferente de nós. Até certo ponto, quando ninguém prende ele, não está sendo coagido, mas quando ele está dentro da sua esfera selvagem, é uma pessoa livre. Ele não tem coação de nada. Já nós, seres humanos, não temos essa total liberdade. Até porque, desde que nascemos até o nosso termo, nosso fim último, somos dependentes das pessoas.
Às vezes a tendência nossa é querer achar, eu não dependo das pessoas, eu tenho uma autossuficiência. A gente depende das pessoas. Uma das grandes coisas que aconteceu, talvez foi até uma forma de olhar para nossa realidade, foi o Covid-19. Ficamos totalmente dependentes das outras pessoas. Tá? Então é um conceito de liberdade bastante interessante. A outra segunda opção é determinação de um curso, no entanto, também pode proceder um princípio ou fundamento interno, sendo chamado de necessidade física. A gente vai citar aqui aquilo que já citei antes de fazer a leitura, né? A natureza interior, o instinto de um ser vivo, bruto, predeterminado em sua atitude para com o objeto ou ação. Seus instintos são hereditários e específicos. Consequentemente, sua conduta apresenta certo tipo de regularidade e invariabilidade, que torna possível fazer certas previsões bem definidas sobre suas ações e reações, partindo da lei de uniformidade da natureza. É sempre gratia. A abelha sempre constrói celas hexagonais em suas colmeias, nunca as faz de outra forma. Tá? Por exemplo, uma coisa que é bem inata ao ser humano, né, são as nossas relações, não só para com a natureza, mas em nossa sociedade como um todo, né? Que é o nascer, o crescer. Quem quiser constituir uma família, constitui uma família. Quem não quiser, não constitui. Mas fomos criados para essa tarefa, ou somos inatos a isso, dentro dessa coisa que chamamos de liberdade. Vamos crescendo e mas se eu não quiser fazer, beleza, você não faz, mas tem suas consequências, tá? E finalmente, a determinação de uma alternativa em vez de outra pode surgir na ausência de qualquer correção, tanto interna quanto externa, em razão da dependência da vontade de outro. Esta necessidade é conhecida como obrigação ou necessidade moral. A vontade superior, na qual a vontade inferior é independente, é chamada de autoridade. A persuasão moral, que legítima autoridade, exerce através da estipulação, recompensas, penalidades. Não anula a liberdade física. Moralmente, só a vontade interior é instantada a obedecer, mas fisicamente ela ainda é capaz de desobediência. É aquilo mais ou menos que Paulo dizia, há uma oposição entre carne e espírito. Às vezes o meu espírito diz, olha, isso aqui não é legal, não faço, mas pela força do hábito, e como Santo Agostinho dizia, eu vou lá e pratico aquela tal situação, mesmo que minha consciência diga, olha, tá ferrado o que fez, mas pela força do hábito eu faço, eu fiz. Então é bastante interessante, né, ver essa questão do livro, que quando ele vai falar sobre a questão do liberalismo, depois ele vai tratando dessa liberdade individual, tirando essas razões, né, que lemos, tirando isso de contexto e criando uma maneira de pensar a liberdade. E aí fica para o nosso próximo, né, capítulo. Aí é que eu desejo para vocês paz e bem. E espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, põe aí, dá aquele like, se inscreva no canal, tá? Vamos estar aí quase que diariamente fazendo essas leituras de livros, tá? A gente vai ler dessa forma aos poucos, até compreender de uma forma mais ampla. E na medida que eu for lendo, a gente vai comentando. Claro, é uma interpretação do que eu tive do livro, mas você lê, ele pode ter outra interpretação, pode dizer, olha, eu entendi isso aqui de outra forma, eu entendi isso aqui de um jeito.
e por aí vai. A interpretação aqui é livre, tá bom? Paz e bem a todos, muito obrigado. Espero poder contar com o seu apoio aqui neste canal.